Bom dia, amigo. Aqui estamos juntos mais uma vez nesse começo de dia. Hoje é quarta-feira e vai aquele convite para o culto de oração hoje à noite a partir das 19 horas. Você é nosso convidado, vai ser uma alegria saber que você esteve conosco, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, de orar em companhia de outras pessoas, de aprender mais sobre aquilo que Deus tem para o nosso coração. Nesses momentos iniciais do dia, nós queremos meditar na palavra de Deus, mas não podemos fazê-lo sem antes transmitir aquele abraço especial para os que hoje completam mais um ano de vida. Parabéns a cada um dos aniversariantes, esses mencionados aqui na legenda do nosso programa, outros que estejam nos assistindo. A todos vocês, portanto, um grande abraço e o desejo de muitas felicidades, que a presença de Deus seja marcante em sua vida e que Deus conduza o seu caminhar dia a dia. É o desejo nosso, de nossa igreja, nesse dia especial para você. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, eu gostaria de ler com você o versículo 27, que diz o seguinte: E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bem, você certamente conhece a história e é provável que a menção a esse versículo já tenha feito com que você se lembre do episódio. É aquele momento quando Jesus acalma uma grande tempestade, na qual seus discípulos estavam angustiados, atravessando o mar da Galileia. Eles estavam num barco, havia algumas tempestades súbitas que surgiam naquela região, naquele vale, na região da Galileia, e por conta disso, algumas vezes os pescadores passavam por experiência e por momentos aterradores. Esse é um instante como aqueles, e nesse momento, diferente de todas as outras experiências vividas por eles no mar até então, Jesus Cristo chega e ordena ao vento e ao mar que se aquietem, e então se faz uma grande bonança. Esse é mais um dos muitos milagres de Jesus, nos quais ele demonstra o seu poder. Jesus, ao longo do seu ministério, por diversas vezes, demonstrou o seu poder de forma extraordinária. Aqui, os discípulos se encantam e começam a pensar na natureza de Jesus. Quem é este? Quem é este que consegue ter autoridade sobre os ventos, consegue ter autoridade sobre o mar? Eles começavam a descobrir um pouco daquele que é Jesus, e de acordo com as Escrituras, ele não apenas tem autoridade sobre a natureza, mas nele está a origem e a razão de ser de tudo que existe. Por isso vamos aprender, de acordo com as Escrituras, que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É isso que João diz lá no primeiro capítulo do seu livro. A verdade é que o que nós temos nesse episódio da tempestade sendo acalmada é mais uma demonstração do poder de Jesus, o Filho de Deus, sobre todas as coisas. Mas esse é mais um milagre dentre os muitos operados por Jesus. Mas o que me interessa aqui não é destacar o fato de que Jesus operou um milagre. Isso ocorre algumas outras vezes. Os milagres foram diversos: curas, expulsão de demônios, ressurreição, multiplicação de pães e peixes e, principalmente, a sua própria vitória sobre a morte. Mas o que interessa para a gente aqui é que, na verdade, esses milagres eram apenas demonstrações do poder de Jesus Cristo. Ele não veio ao mundo para operar milagres. Os milagres tinham uma outra finalidade. É por isso que algumas vezes encontramos nos evangelhos os milagres sendo chamados de sinais. Há um significado muito interessante no uso dessa expressão, porque os milagres eram exatamente isso, eram sinais. Eles apontavam para uma verdade mais preciosa, para uma verdade mais significativa. Só para ilustrar, para que você entenda bem do que eu estou falando, eu quero fazer menção aos sinais de trânsito. Os sinais de trânsito indicam alguma coisa, apontam para alguma coisa. Quando você viaja numa rodovia, por exemplo, há uma placa indicando uma curva. Sua atenção não deverá estar voltada para a placa, mas para a curva indicada pela placa. A placa é apenas um sinal, um indicador. Os milagres queriam apontar para quem é Jesus. Os milagres queriam apontar para a obra que Jesus Cristo veio realizar no mundo. E eu repito o que disse agora há pouco, ele não veio ao mundo para realizar milagres.
Os milagres eram sinais. Ele veio ao mundo para provocar uma transformação no coração do homem. Ele veio ao mundo para nos proporcionar a reconciliação com Deus. Ele veio ao mundo para tornar possível a restauração de nossa relação com Deus, uma vez que todos, de acordo com o apóstolo Paulo, pecaram. Todos passaram a estar destituídos da glória de Deus. Fomos separados de Deus. Nossa relação com Deus foi rompida, foi comprometida pelo pecado. Jesus veio ao mundo para restaurar esta relação, para tornar possível essa conciliação com Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Esse foi o grande milagre que Jesus veio realizar. Esta foi a obra que trouxe Jesus ao mundo, e aí entendemos por que ele foi levado à cruz. Justamente para, na cruz, pagar o preço pelos nossos pecados. Justamente para, na cruz, nos conquistar o perdão dos nossos pecados e a restauração de nossa relação com Deus. Quando os discípulos se maravilharam ao perceber quem Jesus era, eles estavam dando o primeiro passo em direção àquilo que Jesus viera fazer em suas vidas e em seu coração. Eu quero convidá-lo a dar esses passos. Primeiro passo, reconhecer quem Jesus é. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, que se fez carne para habitar entre nós, que veio ao mundo para fazer algo por nós. Mas eu queria que você entendesse também o grande milagre que Jesus veio operar. Ele quer realizar no seu coração, transformando a sua vida, fazendo com que você experimente aquilo que ele mesmo chama de novo nascimento, para que você comece uma nova história de vida, uma nova caminhada. E nessa caminhada você conviva com Deus. Você tenha a certeza de sua relação com Deus restaurada. Você tenha a certeza do perdão dos seus pecados e a certeza da vida eterna que só Jesus pode proporcionar. Que ele opere esse milagre no seu coração, é o meu desejo nessa manhã. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra nos revela quem é Jesus. Muito obrigado também porque ela nos revela o que Cristo veio fazer. Muito obrigado pela transformação que Jesus opera em nossas vidas. E eu te peço, ó Senhor, que tu abençoes a cada um daqueles que nos assistem neste instante. Que essas pessoas experimentem conhecer a Jesus. Conhecê-lo pessoalmente, para por meio deste contato, terem suas vidas transformadas por ele. Que essas pessoas comecem agora uma nova história, uma nova caminhada, convivendo com a certeza da vida eterna que há em Cristo Jesus. Amém.